E aí, então é isso. Vamos começando com o resumo do capítulo 14, preparativos. Boa noite a todos. Ideli, por favor. Boa noite, pessoal. Vamos lá, então. Nós saímos do capítulo 13 com o André Luiz e o Vicente dizendo: vamos regressar ao nosso núcleo para ver as orientações das próximas tarefas, né? E aí, quando nós iniciamos o capítulo 14, que se chama Preparativos, eles estão recebendo aí à noite o Aniceto, que é o orientador deles, e que lhes diz: amanhã deveremos partir os três a serviço nas esferas da crosta. Telésforo recomendou-me certas atividades de importância, mas posso atendê-las em particular, proporcionando a ambos uma estação semanal de experiência e serviço. Os dois ficaram encantados com a proposta, porque desde então eles só visitavam a crosta terrestre para visitar parente, para bisbilhotar alguma coisa, né? Eles não tinham ainda se envolvido no trabalho de assistência. Eles até gostariam de ter feito isso, mas André Luiz esclarece aqui: faltava-me técnica espiritual para fazê-lo. Não tinha bastante confiança em mim mesmo. Olha que interessante, né? Porque às vezes a gente se depara com essas questões aqui no plano encarnado e imagina que ao passar do lado de lá está tudo resolvido, né? Tudo dominado. E aí a gente vai ver que não é bem assim. Esse capítulo justamente tem esse nome, Preparativos, para despertar para isso, que lá também a gente precisa se preparar, né? Aí o André, o Aniceto, né, percebe os pensamentos dele e fala: olha, você ainda não pôde auxiliar os amigos encarnados porque ainda não adquiriu a devida capacidade para ver. Nossa, eles foram ficando mais curiosos ainda, né? Aí ele propõe que no dia seguinte, logo de madrugada, ele, o André Luiz e o Vicente fossem ao lugar lá próprio que se chama Gabinete de Auxílio Magnético às Percepções, para o melhoramento da visão. Caramba, eles nem dormiram direito à noite, né? Que aí ficaram imaginando como é que seria aquilo. E o, assim, o que precisa ter para você receber essa ajuda? Olha que interessante, é uma oração sincera, partida de dentro do coração, firmando um compromisso com o trabalho. Não é aquela oração que tem na terra, que você repete lá umas palavras, pede alguma coisa, né? E pronto. Não é, não. É uma oração de coração mesmo. Aí o André Luiz fala nessa hora que ficava até com medo de pensar em alguma coisa, né? E tudo era visto. Nossa, aí eles ficaram lá, né, nessa expectativa, e no dia seguinte, então, foram para esse centro magnético para ser preparados. Olha que interessante, né? E lá eles ficam, então, algum tempo em oração, em prece, aquela do coração, se comprometendo com a tarefa, não usar em vão essa capacidade que lhes seria desenvolvida, uma amplitude da visão, da audição, dos sentidos, para o serviço que eles iam fazer. E ele ainda comenta aqui que quando eles saíram dessa sessão de magnetismo, ele se sentia assim mais disposto, mais feliz, percebia assim que a visão estava um pouquinho melhor, a audição também, mas nada assim espetacular, porque ele achava que era um bom, né? A gente também acha, né? Fala que vai ter uma supervisão, você imagina um óculos poderoso, um binóculo, aliás, né? Mas ele falou que não foi bem assim, né? Aí eles se prepararam, era meio-dia, se juntaram com o grupo porque eles foram participar da expedição, da viagem. E aí o Aniceto diz:
jocosamente, ele diz, né? Toda a nossa bagagem é a do coração. Na terra, malas, bolsas, embrulhos. Imagina a gente, né? Sapato combinando com a roupa, brinco, colar. Não tem nada disso. Na terra, malas, bolsas, embrulhos, mas agora devemos conduzir propósitos, energias, conhecimentos e, acima de tudo, disposição sincera de servir. Aí Andréa Luiz comenta que até os companheiros riram muito disso, né? Dessa comparação. E o grupo, então, estava ali se reunindo. Nesse instante, nosso orientador fez algumas recomendações. Designou quem ia tomar conta disso, daquilo outro, e explicou também o Aniceto que eles iriam permanecer lá durante a semana, mas ele voltaria para o nosso lar toda vez, né? Todo dia. Isso mostrava o que? A facilidade que ele tinha para se transportar. Mas ele ia seguir com o grupo naquela volitação dos aprendizes para ser companheiro deles. Sim, o André Luiz falou, olha que humildade dele, né? Ele podia ir antes, né, e falar, eu espero vocês lá. Mas não, ele vai caminhar. Nesse caminho que ele explica que vão encontrar muitas dificuldades. Não dificuldades das nossas estradas, buracos, sinalização, batida de carro, mas muita dificuldade espiritual. Então, ele fala para eles que tem a estrada também, tem os caminhos, mas que eles deverão passar por todas as dificuldades para ter um aprendizado realmente. Então, promete, né, gente? Daqui para os capítulos da frente, a gente vai ter muito aprendizado nesse sentido, né? Eles caminhando nessa semana aí, aprendendo e transmitindo para a gente. Vamos lá? Obrigada, Ideli, muito bom. Boa noite, Ana, boa noite, Carlos, pessoal chegando. Então, agora, fiquem tranquilos, vocês vão ser automaticamente direcionados às salas, são 2 salas, como alguns já sabem, como foi da última vez, então, aguardem só um momento, por gentileza. Deixa aqui. Vamos lá. Tenham uma boa noite. Eu vou interromper nesse momento a gravação, por conta que ele não vai conseguir gravar as 2 salas. Mas a gente volta no final a gravar a síntese que cada grupo vai trazer daquilo que foi discutido. Combinado? Muito bem. Agora, retornando aqui ao grupo, nós vamos, então, apresentar aquilo que foi discutido brevemente, né, fazer uma síntese, e fiquem à vontade todos aqueles que desejam contribuir. A gente começa pelo grupo que participou da discussão, para apresentar a ideia, e aí o outro grupo pode fazer a sua reflexão, fazer o seu comentário, contribuir também com o que foi apresentado. Muito bem? Enfim, foi apresentada ali no grupo, nós falamos sobre a prece. E foi apresentada ali, 2 questões foram apresentadas. A primeira, perguntando se, diante dessa solução que foi apresentada para André e para Vicente, uma solução para melhoria da visão deles, que solução é essa? Essas aplicações espirituais para poder melhorar a visão. Se nós podemos entender que essa solução caberia a qualquer um, inclusive a qualquer um de nós. E ali foi discutido que o projeto, o trabalho deles, por ser um trabalho de uma estatura mais elevada, uma condição, ele traria ali uma condição de disciplina, né, de respeito a uma ordem, por isso, sendo direcionados a um departamento especializado para isso, com uma equipe que vai auxiliá-los para garantir a segurança do trabalho, né? Foi comentado ali 3 pontos, pelo menos, não houve controvérsia apresentada,
3 pontos que são importantes para garantir a condição do trabalho. Garantir essa responsabilidade para garantir a segurança do trabalhador, do trabalho em si e daqueles que serão beneficiados pelo trabalho que vai ser exercido. Então, para garantir essa segurança, toda a disciplina, toda a condição ali sendo respeitada dos processos. E considerando que André e Vicente já tinham uma condição de responsabilidade, porque eles já apresentaram essa condição que vinham, né, exercendo, eles já estavam aptos para esse auxílio de melhoria da visão. E aí, nesse ponto, que entrou a segunda pergunta, que era qual a finalidade da prece. E aí nós falamos, o pessoal pode complementar, nós falamos sobre a importância da prece e os elementos para uma prece ali plena, que é a condição do pensamento e da vontade. Porque sem vontade o pensamento ele vai embora, vai livre. Mas a nossa intenção, o nosso pensamento, ele tem que estar ali direcionado, né, para lograr êxito na condição da oração. E aí chegou o entendimento, né, pelo menos que também não foi questionado, de que essa condição de colocar André Luiz e Vicente se preparando é também para que eles apresentem-se disciplinados e não apenas recebendo o benefício de uma visão ampliada, de uma melhoria, mas também atuantes, protagonistas nesse processo. Então, participante, ou seja, faça sua oração com disciplina, com cuidado, com fidelidade, né, de coração, como foi dito ali no capítulo. Essa oração com compromisso de cada um deles com esse projeto, né, focando ali o intuito, qual a finalidade, o que nós vamos, o que nós pretendemos com esse benefício. Então, é também colocando eles ali responsáveis por assumirem esse trabalho. Coloquei aqui de uma forma bastante ampla, alguns dos integrantes poderiam, e eu sei que podem, complementar. Está aberto. Radamés, vai ficar para você, pelo jeito, estou sentindo. Estou sentindo. Leonardo, você fez a síntese perfeita. Falou tudo em poucas palavras. Não tenho mais onde fazer inserção aí. Olha, vou dizer, viu? Vou dizer. Muito bom. Nada mais acrescentar? Diga, pode falar. Não, nós abrimos a discussão em várias frentes, até orientado aos seus questionamentos, né? Se um plano inferior, uma inteligência voltada para coisas menos felizes, teria essa possibilidade de ampliar também essa visão através de projeções nesse cérebro perispiritual. E nós falamos que sim, né, que esse pessoal mais assim infeliz, eles têm condições inteligentíssimas de poder ampliar a visão também, né, para coisas não boas. No caso aqui, nós temos claramente que é um trabalho para o bem. E André e Vicente se mostraram prontos para receber esse auxílio. Caso contrário, eles não receberiam. Obrigada, Radamés. Alguém mais? Alexandre, Ana? Então, o que me chamou a atenção, né, do comentário aí foi, dentre outros, né, foi da situação do pensamento, né, que foi colocado, do poder do nosso pensamento. Até citaram lá, mas eu só pensei, né, mas acho que o Radamés, se não me engano, comentou, né, para a gente ter essas ondas aí do pensamento, é como uma pedra jogado num lago, né? Então vai formando aquelas ondas lá.
isso aí pode tomar proporções, né, universais, essas ondas aí, e passando, inclusive, até para outras vidas, né, para outras reencarnações aí. Então, como a gente tem que tomar cuidado, né, questão dos pensamentos aí, porque vai longe. Sim, sim. Obrigada, Alexandre. Ana, alguém mais? Tranquilo? A Ana está quietinha. Tá quietinha hoje, tá. O que aconteceu com ela? Agora, o seu grupo, Carlos, gostariam de comentar algo a respeito da É que prece? você tava... então, a prece que eu estava conversando com as meninas, né? Eu acho que ela tem que ser muito objetiva no que como que você faz a prece, né? Eu não gosto de ficar fantasiando. Às vezes, em alguns lugares, até que eu vou até começo a fantasiar muito, até aqui em casa, quando eu falo, não precisa, aí depois eu falo, não precisa ficar tanto fantasiando, porque a gente sabe que tudo isso não é verdade. Então, assim, e que eu estava falando, por exemplo, tem dia que eu não estou nem um pingo a fim de fazer a prece. Eu falo, hoje eu não vou fazer prece, só vou agradecer e tá bom. Acho que a espiritualidade tem muitas coisas com que se preocupar, e às vezes eu não estou naquele, não é que eu não estou naquele momento, acho que não tem, entendeu? Acho que já, o que vai importar é o meu pensamento, né? Às vezes eu não preciso nem fazer uma oração, mas eu estou sempre numa vibração bacana. E isso vai me ajudar muito, do que às vezes eu ficar, né, dizer que eu estou fazendo, né, fazer a prece que nem, né, as pessoas fazem aí repetidas, e inclusive ontem no Evangelho falou sobre a prece. E a gente conversando, ainda até falei assim, esse tema já caiu umas 300 vezes já, né? Então a gente precisa aprender alguma coisa. Aí eu já falei, eu já sou prático, entendeu? Minha prece tem que ser muito rápida, porque, entendeu? Às vezes, por exemplo, eu gosto de fazer quando eu estou dormindo. Se eu não fizer rápido, eu durmo no meio dela, entendeu? Então, eu tenho que estar conectado com isso, Bem é a força objetiva. objetivo, né? Do que eu ficar enrolando, e eu sei, no fundo, saber que não é nada daquilo que eu estou sentindo, né? Só repetindo. Eu acho que a importância da prece é essa, né? Você ser claro, objetivo, ter Sim, fé, né? E entendi. você se concentrar naquilo, porque aí você fica falando tanta coisa que a pouco você está pensando até mal do vizinho e está fazendo a prece. Não é? Não Então você tem é? que tomar É cuidado com verdade, isso para também. se Quando você está pensar. falando as coisas, você não sabe o que você está fazendo, e você se perde no pensamento, entendeu? Porque isso acontece. Somente quem tem problema de concentração acaba se deixando Sim. levar. Mas é isso. Maravilha. Obrigada, Carlos. Alguém mais sobre a prece? Tudo bem? Tranquilo? Um de cada Aqui vez. da prece, juntando com o do Carlos aqui, estava comentando com eles através da estrada, né, que fala que a estrada da dificuldade que eles têm, né, que a Anice estava falando para o André Luiz, é que é diferente. Aqui é físico, né, é a parte matéria, e lá é espiritual. Então, estava falando quantas vezes a gente se encontra, né, a nossa dificuldade, né, na estrada, nos buracos da vida, as dificuldades que a gente tem que encarar, que são os desafios, né? Que muitas vezes é como o André não se sente preparado, a gente às vezes não se sente preparado com os desafios. E aonde que cai o quê? A gente tem, né? A gente já está falando tem que orar, mas não tem que orar. No caso, a gente tem que se conectar e estar na fé para poder a gente conseguir a solução e resolver, que é difícil às vezes. A gente acha que está preparado e muitas vezes não está, e vem uma situação difícil. E temos que estar forte ali, né, na consistência, né, com a espiritualidade, com Deus, acreditando, para poder a gente vencer aquela situação. Né? Eu estava comentando isso daí para eles, que é o diferente, né? Que lá o trabalho deles é muito grande, perante a gente que é pequenininho, é muito maior. A gente dá trabalho. Dá. E eu fico pensando, nossa, acho que a gente tem que se trabalhar tanto para poder dar menos trabalho para a espiritualidade. É verdade, verdade. É. Principalmente os espíritos, né? Não é o que dizem? Os espíritos são os que dão mais A trabalho. gente já tem um pouquinho de consciência e a gente tem que dar menos trabalho. Tem menos mais. trabalho, exato. Segundo a história, dizem que são os piores, né? Se acham tão evoluídos quando vão para o outro lado. Nossa, Por não isso cumpriu que nem a metade do que tinha que cumprir, né? Que a gente acha que está cumprindo e não está, às vezes. Não está, é verdade.
Por isso que estamos aqui, para ver se a gente dá menos trabalho. Enfim, estamos no esforço. Muito bom. Obrigada, Francisca. Alguém mais sobre a prece? Só uma coisinha até que o Radamés falou, né, que sobre a prece, claro que faz parte, é importante em qualquer plano, e até para o espírito que já está desencarnado, porque eu acho que funciona nessa parte aí, no caso que eles já estão se preparando, tudo é um preparo, funciona como combustível, porque ele estava falando também dos assédios que podem acontecer, então acho que até isso faz parte do aprendizado, esse combustível, esse preparo, essa elevação, né, que tem que ter esse pensamento mais elevado, mais preparado, porque nesse nível ainda eu acho que essa parte, como é que se fala, do umbral mais elevado, né, que eles estão, na verdade, um pouco mais acima, só que ainda está longe de alcançar planos maiores. Então, eu acho que eles têm que ter esse combustível para poder receber esse auxílio, porque o processo é longo e delicado e vulnerável também para eles, né? Porque o assédio vem forte mesmo, como ele falou, da mesma maneira que se preparam, né? A parte do bem, a outra parte que não quer vai também se preparar. Então, não é fácil. Eu acho que é isso que eu entendi. Maravilha. Deve ser muito mais que isso, né? Não, obrigada, Silvana, é isso também. Muito bom. Maravilha, podemos passar aí, Rita, para o segundo tema? Podemos, só Segue colocar o que o Carlos falou, né? A prece, ela está ligada com a sinceridade. Você tem que ser sincero. André Luiz mesmo fala que ele tem medo de pensar, né? Porque não sei como que ele está pensando. E a prece é isso, não adianta você falar com palavras bonitas, porque o que você está sentindo, eles estão vendo. Né? Então, tem que ser do coração e com sinceridade. E nem que sejam graças a Deus. É uma prece muito mais bonita do que falar palavras, né? Uma prece enorme, decorada. O graças a Deus já é o suficiente. Que é falado de coração, né? E aí, nós discutimos sobre esse transporte, né? Que o André Luiz fala que o Aniceto, em primeiro lugar, vai como ele, como o peregrino, né? E a Nicei, eles pensavam que a Nicei tinha condição de ir mais rápido, deixar eles para trás e ir. Né? Mas não, ele vai caminhando com eles. E aí o André fala, Vicente e eu não dispunhamos de expressão vibratória adequada aos grandes feitos. Nós falamos da volitação e do perispírito, do pensamento, né? Que é tudo que é necessário para esse transporte, para ser mais rápido no transporte, né? Do espírito. Aí a Francisca já falou, né? Ela falou sobre esses obstáculos, fala da estrada, né? Dos obstáculos que nós temos aqui, né? E os deles lá no plano espiritual. E ela falou também da pureza para a volitação, né, Francisca? Você quer falar um pouquinho? Tá. Então, na passagem que ele fala, para poder ele conseguir realmente fazer a volitação, o preparo que ele tinha que ter, que o Aniceto estava falando, é a pureza do coração, que ele tinha que sentir, para poder realmente ele passar, porque a passagem que eles tinham que fazer não era uma passagem tão fácil, não era, né, de luz, claro, para poder eles passar, eles tinham que passar por a parte do umbral, e para poder eles passar essa parte do umbral, eles tinham que estar com a pureza do coração para poder eles fazer essa passagem, né? Não deixar se influenciar. Acho, né? Foi essa parte que eu entendi mais. E a Edelira deu um exemplo interessante do veículo mais rápido quando a gente precisa, né? Quer falar um pouquinho, Edelira? Uhum.
Eu fiz uma comparação, porque aqui na Terra, quando você quer ir mais rápido, você adquire um carro melhor, mais possante, uma BMW, uma Mercedes. Só que para adquirir esse veículo, você tem que ter certos pré-requisitos, né? Você tem que ter um emprego melhor, ganhar mais, ter condições de manter esse carro. E no plano espiritual, é mais ou menos assim: você tem que fazer as suas aquisições. Você tem que fazer por merecer aquilo, através de cursos de aprendizado, dedicação, aprender a fazer as coisas como têm que ser feitas, né? E é isso que a gente dá o nome de evolução. Você vai evoluindo. Então, você vai passando os degraus. Aí a gente chega lá, não chega volitando, não. A gente chega caminhando, porque ainda está muito preso aqui a matéria, esse peso do corpo, até você se acostumar com o seu perispírito, que é uma matéria mais sutil, você vai estar mais leve, você vai aprendendo a volitar, depois aí vai acelerando, né? Aprendendo o poder do pensamento, o domínio que você vai ter sobre essa plasticidade do seu perispírito. Então, são tudo coisas que a gente tem que aprender. Não é que a gente vai desencarnar e pim, já sai volitando, sai vendo tudo. Aí eles mostram, né? Até para ver melhor, ter uma preparação ali do campo magnético. Então, a coisa é séria, né, gente? Esse estudo não para nunca. É verdade. Uma parte que eu lembrei dele, que é um pouco, lembrei do filme do Divaldo, né? Que a irmã dele, ela se suicida. E quando o Divaldo vê a irmã e ele tenta se suicidar, aí aparece a irmã: não faça isso, porque olha só a situação que eu fui, do jeito que eu fui, eu tô. Então, a gente vai da mesma forma, né? Ou com... E é engraçado, porque tem um livro que eu não vou lembrar, que cada problema que a gente vai para aquele plano, né? E tem os nomes, né? Tem um livro que eu não vou lembrar que vai. Então, tem para o câncer, tem para a depressão, tem para o tabagismo, então tem as colônias, né? Para cada problema que a gente desencarna, nós vamos para ser tratado nessas colônias. Eu lembrei disso, é interessante isso. E me veio muito forte para fazer esse comentário. E a Silvana, ela falou algo que está lá, né? Quando o André Luiz comenta, de que ele saiu do casulo. Nós começamos a ver, nós conversamos sobre a transformação de André Luiz, né? Como ele fala que ele ainda não consegue se transportar como o Aniceto faz, mas a gente vê que ele já se transformou muito, né? E nos outros livros ele vai conseguir se transportar de uma forma mais fácil. Esse é o segundo livro, ele está aprendendo ainda. Silvana, quer falar um pouquinho sobre o casulo? Não, como eu peguei, né, assim, já meio um caminho andado, porque eu vi uma parte que vocês fizeram, uma live, acho que do 4 e o 5 hoje, pelo YouTube, que não deu tempo, eu comecei hoje, né? De que realmente ele consegue se desvencilhar de tudo aquilo que ele ainda estava apegado ao passado, à vida dele aqui no plano terrestre. Então, é como se ele tivesse se soltado desse casulo. Foi o princípio para ele, para esse aprendizado dessa nova etapa, né? Ele, nesse plano espiritual, ele conseguiu se desvencilhar de todo o peso do passado, da mágoa, da raiva, do ódio, dos ciúmes, do rancor, de tudo. É isso aí o começo de tudo para esse aprendizado todo que agora ele está tendo a oportunidade, pelo que eu estou entendendo, né, com vocês agora, de ter... É que eu não consegui ler ainda todos os capítulos, eu comecei a ler, mas ainda não cheguei ainda, né? E é isso que eu entendi. Então, até para esse processo de toda essa volitação também, da clarividência, para ele poder também, acho que ver, né, entender
não é só ter compaixão ou então ajudar na fila lá daqueles que vão precisar receber ajuda, não é só... Ele tem que estar preparado através de muita consciência, de muita prece, de muita elevação, de muito desprendimento, para ele poder entender a causa de tudo aquilo que um ente, um querido também vai precisar da mesma ajuda que ele recebeu. Ele vai ter que passar essa ajuda para esses outros espíritos que estão precisando. Quer dizer, é tudo aprendizado e a prece não tem jeito, Carlos. Vai ter que soar para mim mesmo. Vai ter que fazer a prece, não tem jeito. Da sua maneira, mas faz, não tem problema. Faz, não, o importante é fazer. E com qualidade, né? Elevar o pensamento. Ai, olha, que delícia, Não né? é fácil, não. É verdade. Quer falar, Francisca? É um desafio. Desafio grande. A Francisca, ela achou interessante a estrada, foi o ponto que mais chamou a sua atenção, né, Francisca? A estrada que eles falam e a reencarnação. É a parte da reencarnação, que eles preparam, eles têm que ter todo o cuidado, né? A Deli que falou bonito porque ela leu. Eles têm que ter todo o cuidado para poder não ter interferência, para quando vir o reencarnado, ele não ter problema na reencarnação, porque há um preparo que eles fazem, onde que já está, para quem vai reencarnar, já está preparado, já está ciente, e para reencarnar, para poder realmente que tudo flua da melhor maneira possível. Então, eles têm um trabalho muito grande para poder não ter interferência, e realmente o encarnado poder ter uma reencarnação, né, tranquila. Então, estava mencionando que é um trabalho muito grande, porque a gente é tão pequenininho. Olha o trabalho que eles têm lá. O cuidado para poder não ter interferência umbralina com pensamento nossos também, porque influenciamos também. E eles têm todo esse preparo para poder realmente a gente poder reencarnar de uma maneira... da melhor maneira possível, sem interferência e não termos problema. E a Ideli também era complementa, que é que nem se fosse uma ambulância, Ideli, você comentou, achei interessante. Que realmente é uma ambulância que a mulher vai ter, né, vai realmente dar o parto e realmente tem que andar, fluir tudo bem para poder realmente chegar no hospital e realmente, né, gerar um bebê. Então, é muito gratificante, é muito bonito o trabalho que eles têm. É grandioso. Quer completar, Ideli? Foi só um exemplo que eu dei, né? Que aqui também a gente toma muito cuidado com as estradas, quando você vai com uma UTI, né? O Natal, bebezinho, precisa salvar, todo aquele carinho, aquela atenção, e o plano espiritual tem esse cuidado ainda redobrado, né? Então, toda aquela atenção para o espírito reencarnante, para que ninguém o atinja, aquilo é na metade do caminho, que a gente sempre tem um monte de gente aí querendo atingir, né? E quem vai renascer principalmente. Então, eles tomam todo aquele cuidado para que esse nascimento se dê da forma planejada. E eu falei para Francisca e para o grupo que essa parte da reencarnação, André Luiz trata muito bem no livro Missionários da Luz, que é o seguinte, depois dos mensageiros, né? Então, é um trabalho muito interessante que o plano espiritual faz, ajudando nessa cocriação do plano divino, né? E aí a gente encerra com o Carlos, que vai falar do perispírito, né? E aí, Carlos? Eu pensei que não ia dar tempo. Não, dá tempo. Eu pensei que não ia falar, mas vai falar. Eu pensei que ia pular a minha vez, né, de falar do perispírito, que é a conexão do espírito com a matéria. Aí eu fiquei imaginando aqui agora, né, porque aquariano viaja um pouquinho, né? Já pensou para poder, que nem falar de
volitar, né, levitar lá eu fiquei imaginando, ontem eu precisei ir lá na Sé, já imaginou eu controlando todos os meus pensamentos, o meu grau vibratório estiver no desprendimento, eu já tá lá na Sé, sem precisar enfrentar fila? Ia ser o máximo, né? Eu pegar, ter todo esse controle. Mas brincadeiras à parte, quando fala da levitação, é o padrão de pensamento também, né? A elevação, o desprendimento que o espírito tem da matéria, né? Ele pode ter várias formas. É um corpo sutil, que tem uma forma, né? E o domínio, né? É como a Ideli falou, é o aprendizado. Ele vai aprender a dominar todo esse conhecimento e aí ele vai conseguir ir para onde ele quiser. Isso é que coisa bem rapidinha, né? Ainda deu tempo, eu consegui falar em 1 minuto. Resumi toda a minha parte em 1 minuto. Ele é rápido também nas preces dele. Ele conversa o tempo todo e chega agora, isso daí, papá bom. Tem a dó, viu, Carlos? Então, Bom, gente, eu já fiz até um cursinho preparatório para ser palestrante, mas eu falei, não vai dar muito certo porque precisa falar muita coisa. Eu já sou muito prático. Em 10 minutos já acabei o assunto. Não vai rolar. então, e aí eu passo para outro grupo, se tem alguma coisa para comentar, para nós aqui, fechamos com isso. É um de cada vez, hein? Carlos Luz. Eu só queria apareceu. falar. Saudade de você, viu? O meu amor, eu também estou com saudade de você. Você anda muito sumidinha. Mas vamos lá. Semana passada, a última vez eu não pude, mas agora estou firme aqui. Ah, que delícia. Voltando a falar só da prece, o que me chamou a atenção lá no texto foi a gente até comentou lá no nosso grupo, né? Eu até falei que a prece ali, diferente do que a gente faz aqui, é meio que um contrato com Deus, né? Tipo, olha, me ajuda a ter a visão mais ampliada, a audição mais ampliada, para que eu possa, né? Eu te peço essa graça para que eu possa cumprir aquilo que eu estou, né, me determinando, né? E aí eu fico imaginando, a gente falando de reencarnação, a gente deve ter, é claro que existem algumas exceções daqueles espíritos, né, que reencarnaram na força, né, porque precisavam, nem tiveram oportunidade mas quantos de nós tivemos a oportunidade, fizemos essa oração, que seria esse contrato com Deus, pegamos essa estrada com todo mundo, né, com esses batedores à nossa volta, nos protegendo, e aí a gente chega aqui e está tudo errado. A gente já pisou na bola logo depois dos primeiros anos de vida. Então, eu fiquei pensando nisso. E voltando a falar em oração, Carlos Luz, eu também comentei lá, que eu gosto de conversar com Deus. E eu adoro o Pai Nosso, adoro rezar o Pai Nosso, mas tem dias que eu não rezo o Pai Nosso, porque eu falo, não está de acordo com aquilo tudo que eu fiz ao longo do dia, com algum pensamento, com algum sentimento. Então, não me acho digna, às vezes, de rezar o Pai Nosso. Aí eu peço perdão. Essa semana o meu tio faleceu, faleceu, tua vontade? né? Falei. Matou. Esse dia meu tio faleceu e minha prima me ligou, né? Não, porque a gente está marcando horário para fazer oração. Eu falei, onde que vai ser essa oração? Ah, não, a gente vai marcar um horário, então todo mundo vai ter que parar para fazer. Aí eu peguei, falei para ela, eu não vou fazer não. Ela, porque eu falei, porque eu não quero, eu faço depois. Falei, a hora que eu tiver o meu tempo, eu vou fazer. Eu não vou fazer no seu tempo, no tempo de vocês, eu vou fazer no meu tempo. Depois eu achei que até foi meio indelicado, né? Aí eu falei assim, não, deixa que depois eu faço. Realmente eu não tive tempo no horário marcado porque eu estava trabalhando. Eu falei, não vou fazer no meu tempo. Aí depois eu fiz. Aí depois eu mandei mensagem para ela, já fiz a oração que você falou, viu? E eu fiz com vontade. Não se preocupem que nós vamos ter capítulos logo à frente para falarmos mais sobre a prece. Tem muita coisa sobre a prece para a gente aprofundar. Muito bem. Rita, algo mais? Alguém mais? Sobre a prece e sobre o transporte também, né? Uhum. A gente já está passando também do horário? Isso. Aqui fechou. Alguém mais? Muito bom. Muito bom, gente. Enfim, mas como eu disse, nós vamos falar ainda bastante sobre a prece
E como a Ideli lembrou, né? Eles estão iniciando o trabalho. Então, nós vamos ter muita coisa para estudar, para aprofundar. Vai ter um trabalhinho nosso aí, né? Agora é a nossa parte. Então, vamos ficar atentos. Que bom que estamos conseguindo no empenho, Silvana. Fica tranquila, vai com calma. Você vê que aqui todo mundo tranquilo. Bem-vindo a todos. Vamos, então, encerrando, que já passamos um minutinho do horário. E aí, só reforçar o lembrete, 7 de março começa o estudo do Livro dos Espíritos. Não é obrigatório, é de acordo com a disponibilidade, a quem interessar, fiquem à vontade. Não é um estudo que vai ser gravado, então ele vai ficar um estudo mais fluido ali. A gente está gravando esse aqui porque, por ter um contexto ali, né, diferente, e para quem está entrando como a Silvana, né, chegando agora, consegue recapitular aí até os capítulos anteriores para poder acompanhar o grupo. É por isso que nós estamos gravando esse aqui. O Livro dos Espíritos, não, ele não tem essa necessidade. Então, fiquem à vontade, quando puderem e quiserem, estejam todos convidados a participar. Então, nós vamos intercalar. Uma terça-feira, os mensageiros, a terça-feira seguinte, Livro dos Espíritos. Aí, a próxima, na sequência, volta os mensageiros. E aí vamos fazendo dessa forma. Muito obrigada a todos. Alguém gostaria de fazer... Terça que vem não tem... Não, terça carnaval, Terça-feira, então, desculpa. normal, não tem. O Livro dos Espíritos começa 7 de março. Por conta do carnaval, foi levado para 7 de março. Então, nós vamos voltar ainda com o Livro Os Mensageiros na última terça de fevereiro. Eu esqueci a data, mas é a última de fevereiro, aí 7 de março. Começa o Livro dos Espíritos. Dia 28. Ai, obrigada, Francisca. 28, voltamos com o capítulo 15. Eu vou encerrando aqui a gravação. Alguém gostaria de fazer a prece para encerrarmos? Eu assisti a aula passada que eu tinha perdido, o Carlos tinha se comprometido com o encerramento dessa. Obrigada, Ana. Olha, O Fabinho que fez, mas... Que Ana, olha, assistiu a aula direitinho, hein? Assistiu até o último instante. Senhora! Obrigada, Ana.